No vídeo de hoje a gente vai estar reproduzindo o passo a passo desse americano Elos Ster. Essa peça é uma peça feita pela nossa queridíssima Maria da Penha. Ela me permitiu estar reproduzindo e gravando a aula para vocês. Elos, né, pelos elos, e Esther em homenagem à netinha mais nova dela. Eu fiz essa peça aqui com o cru e o picô no dourado em uma cor única. E reproduzi essa peça aqui para ficar mais econômica, vamos dizer assim. E para vocês terem opções e ver como fica lindo de várias formas, tá? Esse aqui eu reproduzi na cor telha, toda a peça em cor única, tá? E é com essa cor que eu vou estar gravando a aula para vocês. Esse aqui ficou medindo 43 centímetros de 42 centímetros de um picô ao outro. Ficou pesando 166 gramas a unidade. Vamos lá para a videoaula, então, para o nosso passo a passo. Vamos começar com o nosso anel mágico. Laça, faz um ponto baixo e sobe 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 3 do ponto alto e uma de separação. Laça e faz mais um ponto alto dentro do anel mágico. Uma correntinha de separação, mais um ponto alto. Mais uma correntinha de separação. Mais um ponto alto. Mais uma correntinha de separação. Contando com as correntinhas, nós vamos fazer aqui dentro do nosso anel mágico um total de 12 pontos altos. Feitos os nossos 12 pontos altos e a correntinha de separação, a gente fecha, tá? Pode fechar bem, cuidando para não arrebentar o fio, tá, gente? Eu não disse pra vocês, né? Mas eu tô utilizando a minha agulha 3, tá? Porque o meu ponto, ele é bem grande, então eu tive que dar uma diminuída na minha agulha para ficar melhor a apresentação da minha peça, tá? E a gente pode estar fechando aqui com um ponto baixíssimo. Passa para o espaço e dentro do espaço a gente vai estar subindo um ponto alto. Eu costumo fazer um ponto baixo e 2 correntinhas para dar o equivalente ao meu ponto alto, tá? Mas você pode estar subindo aí da forma que está acostumado a fazer. Mais um ponto alto e uma correntinha de separação. Dentro do espaço nós vamos ficar com 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Passa para o próximo espaço, mais 2 pontos altos. A gente já vou pedindo desculpa para vocês, porque essa agulha aqui, como eu não tô acostumada a trabalhar com uma agulha menor, ela enrosca um pouco, tá, gente? Mas pra mim foi necessário por causa do tamanho do meu ponto, tá? Então vai dar uma enroscadinha aí, mas vocês relevem, tá? Que o importante é a explicação da aula, tá? Em cada espaço desse aqui, nós vamos estar colocando 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Reproduza de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui e já volto pra gente subir a próxima carreira. Feito os 2 pontos altos, a correntinha, a gente vem aqui. Pra mim é a segunda correntinha, tá, gente? Mas se tu fez com 3 correntinhas, é a terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Aqui, se você sobe 3 correntinhas, já pode estar subindo, né, 3 correntinhas aqui mesmo, nesse ponto aqui, tá? Se quiser passar pro outro lado, fazer o ponto alto invisível, também fica à vontade, tá? Um ponto alto e aqui a gente vai começar os nossos aumentos, tá? No último ponto a gente vai estar fazendo o aumento e vamos ficar com um total de 3 pontos altos aqui nesse bloquinho, tá bom? É ponto sobre ponto e no último ponto o aumento, tá bom, gente? É bastante simples essa base aqui de estar reproduzindo, né? É a base de pizza ou hélices ou enfim, como tu costumas chamares aí, tá bom? Mas é assim, ó. Vai ficar com 3 pontos altos aqui separados por uma correntinha de intervalo, tá? Por toda a nossa volta. Eu vou reproduzir a minha e já volto com vocês.
Feito o último bloquinho, faz a correntinha de separação e vem aqui na terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai fazer o próximo bloquinho, né? Eu vou passar pra cá, gente, pra não ficar marcado e não ficar com... subindo o ponto sempre no mesmo lugar, tá? Depois, quando a gente volta aqui, a gente vem e fecha aqui e faz o bloquinho pra fechar os 4 pontos altos. Porque aqui nessa carreira nós vamos ficar com um bloquinho de 4 pontos altos, tá? 2 pontos altos sozinhos e no último o aumento, fechando 4 pontos altos, ó, separados por uma correntinha. Aqui é a base simples, né? Como vocês estão vendo aqui, é toda ela nessa forma aqui, tá? Nós temos 1, 2, 3, estamos fazendo a 4ª carreira, tá? Nós temos um total de 8 carreiras. 8 carreiras, exatamente assim, tá? Faz aqui a 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá bom? Sempre fazendo o aumento no último ponto, separados por uma correntinha, para dar o espaço ali e formar a nossa base de pizza, tá bom? Eu não vou ficar repetindo para vocês, porque é o mesmo processo, bem simples de fazer, tá? Não tem erro, né? Mesmo para um iniciante vai estar conseguindo reproduzir sem problema nenhum, tá? Vamos fazer, então, 8 carreiras, contando aqui com o nosso anel mágico, né? 1, 2, 3, 4 e vamos estar reproduzindo mais 4 carreiras aqui, fazendo um total de 8, tá? Eu vou finalizar as minhas e eu volto com vocês, tá bom? Pra gente fazer a 9ª carreira, que aí sim precisa de uma atençãozinha especial, tá bom? Feitas as 8 carreiras, tá, gente? Não se preocupa, ele vai dar uma levantadinha aqui, tá? Mas agora é que a gente faz a diferença pra ele se assentar de novo, tá? A 9ª carreira, a gente vai fazer o aumento da pizza normal, né? Como a gente estava fazendo aqui. E no espaço de uma correntinha, ao invés de a gente colocar um ponto alto, nós colocamos 2 pontos altos, tá? Essa carreira, 9ª carreira, é toda de ponto alto fechado. Ponto sobre ponto, com o aumento, no último ponto da hélice, mais 2 pontos altos dentro do espaço de correntinha, tá? Tem uma correntinha, mas nós vamos colocar 2 pontos altos para ficar assentadinha a peça, tá bom? Bastante simples, é só essa diferença que a gente vai tá fazendo aqui e ele vai se assentar direitinho, como vocês viram no início aí, não fica erguido nem nada, né, a nossa peça. Então, fazemos esses aumentos, 2 aumentos ali, né, e ela vai ficar direitinho no final, tá bom? Aumento, olha, já começou a descer, ó. Aumento aqui no último ponto, aqui, vamos fazer aqui, vocês ainda estão... Não tá feito, ó. Tem um aumento aqui, a gente faz o aumento aqui, e aqui tem uma correntinha, nós colocamos 2 pontos altos ali, por toda a volta vai ser essa repetição, tá? Ponto sobre ponto, aumento no lugar do aumento, seguimos com o aumento, e na correntinha a gente coloca 2 pontos altos dentro da correntinha, tá bom? Fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ou na segunda, no meu caso, e olha só. Sem elevação. Perfeita a base, ó. Direitinho, tá? Agora, pessoal. Agora, nós vamos estar reproduzindo as argolas, tá? Os nossos elos. Se quiser, já pode estar subindo aqui no mesmo ponto, tá? Nós vamos subir aqui um total de 20 correntinhas, tá? Um ponto baixo e 20 correntinhas, né? Que é um ponto baixo, vou fazer uma para o ponto baixo e mais 20, no caso 21, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, tá? O que nós vamos fazer com essas correntinhas? Nós vamos descer. Aqui tem a alça. E a próxima aqui, a gente vai estar pulando. E na próxima a gente vem e faz um ponto baixo, tá? Cada argolinha dessas aqui vai receber um ponto baixo. Nós vamos ficar com um total de 18 pontos baixos aqui nessa argola, né? Porque é a nossa primeira argola, então vamos chamar de argola, tá? Sempre a gente vai pular a primeira, né? Porque não dá pra fazer na primeira. A gente vai pular a primeira correntinha, um total de 20 correntinhas. Vamos pular a primeira e a última, tá? Vamos deixar sobrando a última correntinha que a gente tá descendo aqui. Vai ser a última, mas é a primeira que a gente fez, né? Então, não precisa contar, tá, gente? Se tu fizer certinho as 20, a última a gente deixa aqui, ó, tá? Por quê? Porque a gente vai fechar ela aqui, tá? Aqui não tem, é a primeira argola, então não tem uma argola pra gente passar por dentro, tá? Mas as próximas vocês vão ver como vai ficando, tá? Aqui, com a alça na agulha, a gente vem, pega as duas alcinhas aqui, que a gente virou, tá? Duas alcinhas. Deixa eu trazer melhor a iluminação pra ficar melhor pra vocês estarem vendo, tá, gente? Deixa eu aproximar mais a câmera, tá? Pra ficar melhor pra vocês verem. Tá, vamos lá. Aqui, essa parte é bem importante, tá? As duas alcinhas que a gente virou, a gente vem naquela alcinha do ponto baixo da correntinha que a gente deixou sobrando, tá? Puxa e faz um ponto baixo aqui, tá? Vai ficar assim. Procura sempre deixar ela pro lado direitinho, tá? Pra não ficar torcida ou torta, tá bom? E já viemos aqui no primeiro ponto de base e colocamos um ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Gente, essas alças aqui, essas argolas, é inspiração que a nossa queridíssima Maria da Penha tirou de uma videoaula da Cirlei, tá? Eu não sei se essa aula tá paga ou se ela tem grátis no canal dela no YouTube, tá bom? Eu vou procurar saber e se ela tiver com a aula grátis, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Mas eu não sei se está grátis ou não, tá bom? Mas a inspiração que a Maria da Penha pegou foi lá na aula da professora Cirlei Julianotti, tá bom? Para fazer essas alças aqui. Não sei se é aula, se é dela ou se, né, ela fez de outra pessoa, não sei. Mas o que a Maria da Penha me passou foi isso, tá? Ela pegou essa inspiração no tapete da professora Cirlei Julianotti, tá bom? E eu tô reproduzindo aqui pra vocês, tá? Pra mim, pessoal, tá? Pra mim, eu fiz aqui com 5 pontos baixos, tá? Mas todo mundo sabe que o crochê é adaptação, né, gente? Se por um acaso isso repuxar, se ficar muito esticado, você pode estar fazendo a diferença aqui, tá? Fazer com 4 pontos baixos aqui, porque crochê é adaptação, né, gente? O que fica bom pra mim pode não ficar pra você. Então, isso aqui você pode estar adaptando, não tem problema nenhum, tá? Faz e vê como vai ficar no teu ponto, se precisa diminuir, se precisa aumentar, tá? Isso depende muito de cada ponto. Pra mim, no meu ponto, pra essa peça, eu estou fazendo 5 pontos baixos aqui, tá bom? Então, feitos 5 pontos baixos, a gente já vai subir aqui nesse mesmo, mais 20 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pula a primeira, vem na segunda,
e já vai fazendo pontos baixos, tá? Cada correntinha recebe um ponto baixo, descendo de volta para a nossa base, tá bom? Cada uma recebe um ponto baixo, lembrando sempre de deixar a última correntinha sem fazer, tá bom? Pra gente poder fazer a emenda depois, tá? Sempre dá um total de 18 pontos baixos aqui nessa tirinha, tá bom, gente? Nessa nossa argola aqui, vai se fechar, vai fazer uma argola, então 18 pontos baixos ela recebe. É bastante, parece complicado, mas não é, tá, gente? É bastante simples de fazer, ó. Sobrou uma. Aqui nós já temos uma pronta. Então, pega ela sempre retinha, tá? Não cuida pra não tá virada, torcida, tá? Pra passar por dentro, vem por baixo, passa pelo meio, ó. Ela tá direitinho, tá? Com a laçada na agulha, pega as duas alcinhas aqui que a gente virou, vem aqui naquele ponto que a gente deixou sobrando, puxa o nosso fio, traz aqui pra frente e faz um ponto baixo. É muito simples de estar reproduzindo, tá, gente? Muito simples mesmo. Já vem aqui no próximo e faz o ponto baixo, tá? Esse é o processo, tá? 2, 3, 4, 5. E sobe as 20 correntinhas novamente, tá bom? Vou fazer mais esse pra gente não ficar dúvida, tá? Mas se por um acaso não ficou, você pode estar pausando, voltando o vídeo e vendo como reproduz aqui, tá bom? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E pula a primeira, vem na segunda e vamos descendo com pontos baixos. Fazendo um total de 18. Opa! Enroscou, gente, tava demorando. 18 pontos baixos aqui. Não tem segredo, tá, gente? Toda essa carreira vai ser dessa forma aqui. Ah, vai dar certinho todos os pontos ali, pulando 5. Não, gente, tá? Todas as peças que eu fiz, teve uma, duas adaptações. Você pode estar pulando 4, não tem problema, tá? Pode estar fazendo 4 pontos baixos e subindo a alça. Não quer dizer, não vai dar diferença, tá? Vai ficar perfeito igual, tá bom? Olha só. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. E ponto baixo, tá? Pega a nossa alça retinha. Passa por baixo. Por trás, por entre. Traz ela por trás. Entre a alça anterior. Com a laçada na agulha ainda, pega as duas alcinhas que a gente virou, nosso trabalho, duas alcinhas, pega o ponto baixo, a correntinha, né, não o ponto baixo, a correntinha que a gente deixou restando, puxa tudo pra frente e fecha um ponto baixo, tá? E sigamos novamente ali, 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, tá? E subimos a nossa alça e ela vai ficando assim, tá? Aqui, quando a gente for fechar aqui, quando vocês for fazer a última alça, vai sobrar aqui o espacinho, ó, com 1, 2, 3, 4, vocês não façam, tá? Vamos fazer junto aqui, eu vou vir e vou fazer com vocês aqui, porque aqui tem um segredinho pra gente tá fechando direitinho aqui, ficar aqui, como essas aqui, tá bom? Quando chegar na última, eu volto com
argola por fazer, pra gente fazer junto e vocês verem o detalhe que precisa alcançar aqui, tá? Chega nessa hora da aula, a gente faz, assiste direitinho, pra depois não ter erro e ter que desmanchar a peça, tá? Quando a gente for fazer a última, eu volto pra gente fazer junto o fechamento, tá? Lembrando que tu pode estar adaptando e fazendo com 4, se tu vir que vai precisar, que vai estar esticando muito a tua peça, tá bom? Não tem problema nenhum. Crochê é adaptação. Aqui agora, gente, é o último, tá? Vai sobrar os pontinhos aqui, como eu disse pra vocês, a gente adapta e faz como é necessário, tá? Essa aqui, gente, a última pecinha, eu fiz com 25 correntinhas, tá? Por isso que eu falei pra vocês da importância de vocês assistirem primeiro pra depois fazerem, tá? A última, por quê? Porque a gente tem que passar por dentro dessa alça e dentro dessa, tá? Eu senti a necessidade de fazer porque eu achei que ele deu uma repuxadinha, tá? Mesmo o meu ponto sendo um ponto grande, tá? Então, eu senti a necessidade de dar essa aumentadinha ali nessa alcinha aqui, tá? Mas é somente nessa, tá bom? Então tá, feita a alcinha, a gente vem com ela por aqui, passa aqui por dentro, dessa aqui, puxa ela por trás aqui, ó, pra ela vir aqui, e vamos fazer o mesmo por dentro dessa aqui, tá? E vem aqui atrás, ó, bota por baixo, ó, ela vai ficar assim, tá? De novo. Fez a alcinha, ó, fez a alcinha com 25 correntinhas, tá? Traz ela... Procura trazer retinha, tá, gente? Pra não ficar torcida, tá? Tá assim. A gente vem por dentro dessa primeira que a gente fez. Puxa ela. Bota aqui por trás, tá? Traz ela aqui. Por dentro dessa. E traz ela por baixo aqui pra gente tá emendando aqui, ó. Tá? Vamos tá emendando ela aqui. Aqui, gente, tá? Vou soltar aqui. Aqui o nosso fio que vem do novelo, tá? Eu recomendo que você corte o fio, tá? Por quê? Fica mais fácil de a gente estar trabalhando. Mesmo que você faça com a mesma cor, mesmo que você não vá mudar a cor, é importante essa questão, tá? Fica mais fácil, facilita você tá cortando o fio, tá? Eu vou precisar de fazer a emenda ali e cortar, fazer a emenda e fazer 3 pontos baixos aqui e o ponto baixíssimo para tá emendando aqui na argolinha que eu subi, tá? Então, eu corto o pedaço que eu acredito que vai ser suficiente ali para fazer essa parte e o arremate depois, tá bom? Faz mal depois que sobra um pouquinho a mais, a gente pode estar arrematando ali, tá bom? Eu vou passar mais uma vez para vocês verem direitinho e não ficar dúvida, tá? Pega a nossa alça, vem por baixo aqui, por baixo, por trás da primeira argolinha que a gente fez. Puxa, traz pra trás e vem por dentro e passa aqui, tá? Pra chegar aqui. Aqui a gente tá com a alça na agulha, tá? Vamos tá pegando aqui as duas alcinhas que a gente virou. É um pouquinho enjoadinho de pegar ali, gente, mas dá certo, tá? Afinal de contas, eu já fiz 9 peças, né? Então, eu sei que dá certo. Pega aquela correntinha que a gente deixou sobrando, tá? Ali, ela tá ali, ó. E puxa todos pra frente, tá? E faz o ponto baixíssimo. Baixíssimo não, né, gente? Um ponto baixo. Faz o ponto baixo. E viemos aqui e completamos com os pontos baixos que faltam pra gente finalizar a nossa carreira, tá? Pra mim aqui, gente, deu 3 e um baixíssimo pra tá fechando, tá? Olha só. E fica assim a nossa base com as argolas, tá bom? Isso depois a gente vai ajeitando bem, ele vai ficar direitinho ali, tá bom? Agora,
a gente vai laçar o nosso fio novamente, tá? E vamos iniciar a carreira por trás das alças, tá bom? Aqui, deixa eu finalizar melhor esse aqui. Passa aqui por dentro e vamos estar esticando esse fio aqui. Aqui, gente. Aqui, ó, tem as alças, a gente vai ignorar elas agora, tá? E aqui, os pontos baixos. Cada ponto baixo vai estar recebendo um ponto alto, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando com pontos altos, tá? Cada ponto baixo que a gente fez vai estar recebendo um ponto alto, tá? Bastante simples essa carreira, toda a carreira é do mesmo jeito, tá bom? Não tem erro, não tem nenhuma dificuldade, tá? Cada ponto baixo recebe um ponto alto, tá? Preste atenção que nós pulamos 5, nós fizemos 5 pontos baixos, tá? Então, cada espacinho entre uma argola e outra vai ter 5 correntinhas, 5 pontos altos, 2, 4, que aqui eu já fiz em cima do primeiro aqui, né? Então, passa para o ladinho, não tem aumento, tá, gente? Não tem nada. Somente pontos altos, ponto sobre ponto, tá bom? Por toda a nossa volta, vai ser essa repetição aqui, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nessa parte da argola é mais enjoadinho, mas dá também. Esse aqui ficou um pouco mais largo, não ficou bom. E essa é toda a sequência, tá bom, pessoal? Bastante simples essa volta, tá? Eu vou finalizar a minha aqui. E volto com vocês pra gente fechar e iniciar a próxima, que a próxima tem um detalhezinho ali pra gente tá prendendo a nossa argola, tá bom? Prendendo os nossos arcos ali. Mas eu venho e mostro pra vocês como é que ela vai ficar, tá? Vai ficando assim a nossa carreira, tá? Por toda a volta, esse é o processo. Ponto sobre ponto, sem aumento, sem nada, tá? Chegando aqui, aqui deu 3 pontos, porque aqui eu já fiz um, né, gente? Então, fecha os 4 pontos que precisou. A gente vem aqui e fecha com um baixíssimo, tá? E aqui, pessoal, a gente vai repetir novamente. Deixa eu fechar um pouquinho mais, que esse aqui ficou meio folgado. A gente vai repetir novamente mais uma carreira de pontos altos. Só que aqui tem um diferencial, tá? Vou subir aqui as 3 correntinhas, equivalente ao meu ponto. E aqui, agora, a gente vai laçar a nossa argola, tá? Eu fiz pegando o penúltimo ponto aqui, ó, tem, né, os 5. Então, o penúltimo ponto aqui, tá? Dando pra vocês verem bem, né, pessoal? Ó, o penúltimo ponto. Aqui, a gente vai puxar ela assim, ó. Vai vir aqui, laça o fio aqui, passa por baixo e laça o fio e faz o ponto alto, tá? Só isso, tá? Mas é importante pra ficar presa a nossa alça ali, pra ela ficar direitinho, não ficar se soltando, tá? E damos sequência com os pontos altos ali, sem aumento, sem nada, não precisa fazer aumento, tá, gente? Vamos dando sequência, tá? Quando chegar no penúltimo ponto, se tu fizeste igual ao meu, com 5 pontos ali, né? Ou mesmo que tu tenha feito 4, pra mim... Opa, fiz a mais aqui. Pra mim, eu fiz 5 e funcionou, tá, gente? Então, já puxa a argola aqui, ó. Puxa ela pra trás aqui, procura posicionar ela pra ela ficar, né? Com a partezinha, com a parte bonita virada pra cima. Pra não ficar virada, né?
laça e faz o ponto alto sobre a alcinha da argola, tá? Ela vai ficar assim, ó. Parece que não vai dar certo, tá, gente? Que vai ficar feio, mas não fica. Olha só, vou puxar o outro aqui pra vocês verem, ó. Fica direitinho, tá? Perfeitinho, ó. Como fica, tá bom? E é só essa a diferença que a gente vai estar fazendo nessa carreira aqui, tá? Continua fazendo os pontos altos normalmente, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Vamos dar sequência, tá bom? Por toda a nossa volta, é um ponto alto sobre cada ponto alto de base, tá bom? Lembrando que no penúltimo, pra mim, gente, o penúltimo ficou bom, tá? Se tu vai fazer e pra ti aí, o terceiro que fica no meio, bem do meio, fica bom, faça o bem do meio, tá? Porque, como eu disse pra vocês anteriormente, crochê é adaptação, tá? Nem sempre o que fica bom pra mim vai ficar bom pra ti, então tu pode estar adaptando conforme o teu ponto, ok? Então, vamos lá, lembrando de sempre pegar a argola aqui no penúltimo, pra mim, foi no penúltimo ponto, tá, gente? Então, no penúltimo ponto, eu laço e prendo a alcinha da minha argolinha ali. Opa, deixei um ponto pra trás. Aqui, tá bom? Essa é toda a nossa sequência, tá? Depois ele vai se assentar, tá, gente? Parece que ele não tá ficando direito, mas tá? Ele vai ficar direitinho depois quando a gente finalizar. Façam de vocês e eu volto já com a minha carreira finalizada. Finalizada a nossa carreira, a gente vem aqui e fecha na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Todas estão presas, ó, gente. Fica direitinho, ó. Olha só. Argolinha. Fica perfeita, ó. Aqui a sequência agora vai mudar, tá? Agora a gente vai fazer pontos baixos, tá bom? Vamos começar aqui. Vamos fazer as alças para receber os pontos altos, tá? Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2. Gente, pode estar pulando 3, pode estar pulando 4, tá? Como tu achares melhor tá fazendo, tá? E repete novamente os pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. E repete novamente. 2. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. E prende com um ponto baixo. Tá? Essa é toda a nossa sequência, tá bom? E aqui, gente, ó, sobrou 1, 2. E aqui vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Gente, eu fiz pulando 2 vezes. Pulava 2. 1, 2, fechava no terceiro. 1, 2, fechava no terceiro. E 2 vezes, ó,
1, 2, 3, fechando no 4, tá? Por toda a volta. 2 vezes pulando 3 e 2 vezes pulando 2, tá? E ele deu bem certinho pra mim, tá? Por toda a volta. 2 vezes pulando 2, 2 vezes pulando 3, 2 vezes pulando 2, 2 vezes pulando 3, tá? Foi toda a sequência que eu fiz e ele ficou bem certinho, tá? Aqui agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos, tá? A gente vai fazer 3 pontos baixos no meio. Então, 1, 2... é o que vai sobrar, e a gente faz um ponto baixo, e aqui um ponto baixo, tá? Sobra 2 para cada lado, tá bom? 1, 2, 3, tá? 3 pontos no meio, pula 2 primeiro e os 2 últimos, tá bom? Laça e vem dentro da alcinha e coloca 9 pontos altos, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pula 1, 2 de base, no terceiro, um ponto baixo, tá? Prende com um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo, e no próximo ponto de base, um ponto baixo, tá bom? Mesmo processo, laça sem correntinha, sem nada, tá, gente? Mas se por um acaso tu achares que vai precisar, que ficou repuxando, vai precisar fazer uma correntinha, pode estar fazendo a correntinha, gente, não tem problema, tá bom? Como eu disse pra vocês, crochê é adaptação. Funcionou pra mim, mas pode não funcionar pra você, então pode colocar a correntinha de separação, tá bom? Laça e vem para o outro espaço e coloca mais 9 pontos altos, tá? Essa é a nossa sequência aqui, tá bom? 9 pontos altos dentro da alcinha e 3 pontos baixos aqui em cima dos 7, tá bom? Pulando os 2 primeiros e os 2 últimos pontos baixos, tá bom? É toda a nossa sequência dessa forma, tá? 9 pontos altos, sem correntinha, sem nada, 3 pontos baixos em cima dos 7. 2, 4, 6, 8. Feito aqui. Gente, eu fiz algumas correntinhas, tá? Achei que tava dando uma fechadinha, eu fiz algumas correntinhas, tá bom? Vem aqui na terceira ponto baixo que a gente fez e fecha com um baixíssimo, tá? Passamos para o próximo e fizemos aqui um ponto baixo. Laça o fio, vem no primeiro ponto alto e faz um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto, mais uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto e uma correntinha. Essa carreira, gente, vai ser toda dessa forma aqui, tá? No morrinho, um ponto alto separado por uma correntinha para cada ponto de base, tá? Vamos ter um total de 9 pontos altos. E aqui no último, um ponto alto. Vem aqui no meio, no terceiro, no ponto do meio, ó. Nós temos 3 pontos baixos. A gente vem no do meio e faz um ponto baixo, tá? Laça o fio. E aqui a gente coloca mais um ponto alto separado por uma correntinha, tá? Essa é toda a nossa sequência. Um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto de base, um ponto alto e uma correntinha de separação, tá bom? Toda a nossa volta vai ser dessa forma aqui, tá bom? Bastante simples. Sem nenhuma dificuldade. Já tá reproduzindo bem fácil a reprodução, tá? Mais uma dica, gente, eu queria dar pra vocês, tá? Sempre põe a peça numa superfície plana, tá? Pra tá vendo como tá o caimento da peça, tá? Crochê é adaptação, mas você precisa ver como tá ficando a tua peça. Às vezes vai querer fazer igual o que eu tô fazendo e não vai ficar bom no teu ponto, tá? Porque cada artesã tem uma atenção de ponto, tá? Isso é muito importante, tá prestando atenção nesses detalhes. Então,
Tá fazendo? Coloca ela ali na superfície plana, vê como tá ficando o caimento, se não tá repuxando, se não tá emborcando, se não tá virando, tá? Se tem a necessidade de colocar uma correntinha, acho que se eu botasse uma correntinha ficaria melhor. Coloca a correntinha, tá? Se um ponto alto, desmancha e faz. Nosso crochê é adaptável, então presta bastante atenção nessa questão, tá? Se precisar colocar uma correntinha, coloca uma correntinha. Se precisar tirar, fazer um ponto a menos, faz o ponto a menos, tá? O importante é sempre tu tá avaliando. Coloca na mesa, vê como tá ficando o caimento e vê o que precisa ser feito de diferente para tá adaptando ao teu ponto, tá bom? Só uma diquinha para vocês aí que ajuda bastante, tá bom? E aqui, feito o nosso último ponto alto, sem correntinha, sem nada, né? A gente vem no ponto baixo e faz um baixíssimo, tá? Aqui a gente vai caminhar com ponto baixíssimo, tá? Até chegar naquele espacinho ali. Se tu tiver fazendo com a mesma cor, né, gente? Se não, vai fazer, tá fazendo com uma cor só, vai fazer o picô com uma cor diferente. Se tu vai fazer com uma cor diferente, tu pode estar cortando o fio e finalizando ele aqui no ponto baixo, tá? Mas como eu vou fazer com a mesma cor, então a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio aqui, tá? Aqui, o que nós vamos fazer é picô, tá, gente? Então, a gente vai fazer o picô com 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. Faz o ponto baixo e faz mais 3 correntinhas. E fecha com o ponto baixo. Passa pro próximo, sem correntinha, sem nada. 3 correntinhas e fecha o picô novamente. Passa para o próximo espacinho com a correntinha. Mais um picô com 3 correntinhas. Fecha com um ponto baixo. E no próximo, o próximo a gente vai fazer com 5 correntinhas, tá bom? 5 correntinhas e fecha com um ponto baixo, tá? E para o próximo, 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Vem nas 2 alcinhas e pega fazendo um ponto baixo. No próximo, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas da base e faz um ponto baixo. Na próxima, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas aqui, ó. E fecha com um ponto baixo. E o próximo, somente um ponto baixo, tá? Olha como fica. Vem para o próximo, pula reto, tá, gente? Se achar a necessidade, pode fazer uma correntinha, tá, gente? Como eu disse, adaptação. Ponto baixo, 3 correntinhas e fecha com um picô. No próximo espaço, ponto baixo, 3 correntinhas e fecha com um picô. Próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas da base e faz um ponto baixo formando o nosso picô. No próximo, ponto baixo, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pega as 2 alcinhas, faz um ponto baixo e forma o nosso picô. E no próximo, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas e forma o nosso picô. No próximo, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas, forma o picô. No próximo, espaço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas, faz um ponto baixo formando o nosso picô. E no próximo espaço, somente um ponto baixo, tá? É a nossa sequência vai ser essa. Olha só que bonitinho que fica. Olha só, tá bom? Essa é a nossa sequência de picôs aqui, pra gente finalizar com a última carreira, o detalhe final do nosso americano Elos Heloísa, tá bom? Façam de vocês aí. E eu vou reproduzir o meu, tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar pausando o vídeo, voltando, assistindo de novo, né? Porque às vezes não entende de primeira, mas para quem é iniciante, né?
Para as meninas mestras no crochê aí, é um passe de mágica, né? Assiste a aula uma vez ou olha a foto e já sai reproduzindo a peça aí, né? Vou fazer o meu aqui e já volto pra gente finalizar. Feito o último ponto baixo, a gente vem aqui já no picô, né? Do ladinho e fecha com um ponto baixíssimo, tá? Vamos alongar o nosso fio para o arremate final, né? E cortamos a nossa peça. A peça não, né, gente? Vamos cortar a linha. E assim finalizamos o nosso americano Elos Heloísa. E puxa pra trás e arremata. Olha só. Que perfeito, né? Que fica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar me deixando mensagem na perguntas, pode me mandar mensagem lá no direct no Instagram também, que eu puder ajudar vocês, eu vou ficar feliz em estar ajudando, tá bom? Essa, então, é a nossa aula. Muito obrigada. Espero que vocês façam e que seja muito vendável para vocês. Um grande beijo e até a próxima aulinha.